É, eu acredito que nós estamos em âmbito nacional, isso vem sendo fortemente falado. Ah, nós estamos numa situação em que nenhum governo vai conseguir obter maiorias significativas de apoio, né? Em face do fato de que a sociedade ela está hoje muito fortemente cortada, né? Segundo recentes pesquisas publicadas em âmbito nacional, cerca de 90% da população tem opinião fechada sobre a política. Quem resolve e desequilibra esse processo é um contingente bastante pequeno aí de mais ou menos 10 a 12% da população que fica flutuando a depender das condições conjunturais. Então, o cientista político americano Timothy Powell já tinha dito isso ano passado, que nenhum governo no Brasil ia obter uma grande maioria. Se comparado, por exemplo, às situações em que nós tivemos Lula e Dilma, por exemplo, muito bem avaliados, aí na faixa de 70%, 80% da população. Isso não vai acontecer mais. Agora, quando a gente olha para a eleição municipal é pautada pelo contexto local. Não acredito que essa eleição vai ser diferente. Claro, uma cidade ou outra ela pode ser mais fortemente impactada por questões relacionadas a essa disputa em âmbito nacional, mas essa não será nem de longe a regra que se estabelecerá agora em 2024. Então, eu acho que vai ser uma eleição marcada pelo fato local. Governos bem avaliados tendem a fazer sucessor ou se reeleger, governos mal avaliados não têm uma influência significativa no processo eleitoral e o eleitor tende a fazer a troca. Foi assim no passado e tenderá a ser assim agora também. Em 2020, por exemplo, nas eleições municipais, os governos municipais estavam bem avaliados, né? Porque nós tivemos ali naquele momento uma divisão dos recursos da pandemia que foi bastante desigual do ponto de vista federativo. Quem resolveu a pandemia no Brasil, sem querer menosprezar as ajudas de quem quer que seja, mas quem foi o grande ente puxador da organização do combate à pandemia no Brasil foram os governos estaduais. Os municipais, tirando os das grandes cidades, São Paulo, Rio, os governos municipais não tinham estrutura, não é nenhuma crítica ao governo municipal, eles não tinham estrutura para enfrentar a pandemia. Talvez propaganda, algumas atividades não relacionadas à distribuição de remédios, essas coisas, até porque não tinha remédio para enfrentar a pandemia. Mas os governadores ficaram com um grande abacaxi, né? Porque eles eram dotados da estrutura de saúde de enfrentamento à pandemia no Brasil. O governo federal abriu mão do processo, a gente conhece essa história, preferiu agir contra as medidas, tanto é que pagou caro por isso em 2022. E os governos municipais receberam muitos recursos, mas efetivamente eles não tinham com o que gastar em termos de enfrentamento à pandemia. Então ficaram com os caixas muito positivos naquele momento. E aí a taxa de reeleição no ano de 2020 foi significativa, se não me falha a memória, ficou aí em torno de 65%, né? A taxa de reeleição ou de sucessão governista entre os municípios. Eu não acredito que isso vai acontecer agora. Não acredito. Acho que a gente vai ter uma taxa de reeleição menor no Brasil em 2024. Não é? E penso que, olhando aqui especificamente para o Rio Grande do Norte, tirando algumas administrações municipais, o que a gente tem acompanhado é que os municípios estão mal avaliados. As administrações locais estão mal avaliadas, porque eles sofreram com a queda de impostos em 2022 e 2023 e, ao mesmo tempo, também tiveram um crescimento das suas despesas no âmbito de folha, de saúde, né, e por aí vai. Então, eu acho que o cenário local será de troca maior, né?
as oposições estarão mais bem constituídas do ponto de vista competitivo agora em 2024. Eu acho que nós teremos, em 2024, uma eleição marcada pelo fato local, né? O eleitor, o eleitor ele tem uma noção boa a respeito de como funcionam os governos. Se a economia está bem avaliada, ele premia o presidente. Se está mal avaliada, ele pune o presidente. Ele tem uma noção boa a respeito do fato de que segurança é uma questão estadual, uma questão dos governos estaduais. E quando ele olha para as prefeituras, ele vê o desempenho dos buracos, dos postos de saúde. Então, ele sabe estabelecer essa divisão, porque ele foi aprendendo no transcorrer dos processos eleitorais, né? No relacionamento com o desempenho dos governos, né? Então, ele foi aprendendo. Não que ele saiba, assim, ele desenvolve uma grande teoria administrativa a respeito dos governos. O eleitor, de via de regra, não faz isso porque ele está preocupado com outras coisas. Mas ele sabe diferenciar e acho que o elemento local vai falar mais alto. A gente pode ter uma situação ou outra em que o antipetismo ou uma resistência muito grande a Bolsonaro tem algum impacto, mas eu acho que esse impacto vai ser, de forma geral, pequeno. O governo Lula, o eleitor de Lula é um eleitor, sobretudo, alojado ali na faixa de renda da população de 0 a 2 salários mínimos, né? Que é um eleitor que gasta muito dos seus recursos com questões, vamos dizer assim, mais primárias. Serviços básicos que ele acessa ao Estado, então ele acaba pagando alguma coisa, alimentação, né? Então ele sente mais fortemente os impactos, por exemplo, da inflação, do que os eleitores médios e mais abastados, que despendem menos recursos com isso. Então, Lula depende muito da economia, do bom andamento da economia, para manter uma avaliação competitiva para se reeleger, né? E acho que quando você tem algum choque de alimento, aí Lula ele paga bastante, né? De uma forma geral, eu trabalho com um prognóstico que é muito utilizado na ciência política, de que quando um governo tem 40% de ótimo e bom na pesquisa de opinião, de avaliação positiva, a reeleição ela é provável, né? Há casos raros em que isso não acontece, mas depois que você tem 40% de ótimo e bom, a eleição é muito difícil de não acontecer. Dilma só passou a Aécio depois que chegou aos 40% de ótimo e bom durante a campanha. Bolsonaro nunca atingiu 40% de ótimo e bom, portanto, ele não ganhou a eleição, né? Por mais que ele tenha gastado, aberto todas as comportas financeiras do governo, ele não conseguiu ganhar a eleição. Então, Lula tem conseguido manter um patamar de 38% a 42%, 44% de ótimo e bom. Então, eu acho que ele vem fazendo uma administração positiva por esse aspecto, mas assim, eu não acredito que ele vai atingir 50%, 60%, 70% de ótimo e bom, como aconteceu em administrações anteriores. Porque você tem uma parte do eleitorado que está cindida mesmo, não é? É uma parte do eleitorado que se opõe àquilo que é importante para manter, por exemplo, o apoio dessa faixa de renda da população de 0 a 2 salários mínimos. Essa faixa de renda da população, ela quer Estado, ela quer alimentação barata, ela quer serviços públicos bons. Por quê? Porque ela faz uso desses serviços. Ao passo que, quando você vai aumentando a faixa de renda, já de 2 a 5 salários mínimos, você tem, incrivelmente hoje, uma parcela significativa da classe C, né, que não quer Estado. Né, não quer Estado. Se opõe a valores, que os mais pobres cultivam, né?
Então, não tem como, você tem que se posicionar com relação a isso. E aí Lula tem se posicionado a favor da manutenção desse eleitorado que garantiu a sua vitória, que é de 0 a 2 salários mínimos. Então, é o quê? Programa de transferência de renda, ampliação de serviços de saúde e educação, atividades de maior presença do Estado no âmbito de controle, por exemplo, de vacinação e de outras atividades. Então, não tem como, você tem que fazer isso, porque ou você escolhe ficar com um lado ou você escolhe ficar com o outro. Não dá para ficar com os dois, porque começa a subir, aí depois que você sobe, você passa dos 5 salários mínimos, aí você tem uma minoria que é a favor da presença do Estado. É um eleitor que não quer pagar imposto, é um eleitor que não quer presença do Estado, que ele não quer regulamentação de mercado de trabalho, que ele é contrário ao programa de transferência de renda. Por isso que eu sou cético com relação à criação de uma grande maioria do ponto de vista do apoio do governo, porque você tem uma cisão mesmo ideológica hoje estabelecida na sociedade. Com relação a isso, eu não acredito que é possível conter, porque os meios de combate eles são analógicos, vamos dizer assim, e as medidas estabelecidas no sentido de praticar essas atividades são muito mais sofisticadas, né? Elas são muito mais capilarizadas, sorrateiras, vamos dizer assim. Então, eu não acredito que exista algum tipo de controle hoje. A tendência, o que tem acontecido é que todos os grupos políticos, vendo que isso é inevitável, eles começam a agir no sentido de utilizar também, porque não tem como controlar. Por exemplo, eu cito como exemplo sempre o caso do vídeo em que supostamente Lula defende o assalto para que as pessoas possam tomar uma cervejinha, né? Para que o assaltante possa tomar uma cervejinha. Esse vídeo é falso. Ele foi feito a partir da montagem de 2 vídeos, né? Eles pegam pedaços de vídeo, juntam e faz a edição, criam, né? e criam essa ilusão, né? Que na verdade é um vídeo falso. Então, esse vídeo se popularizou e até hoje você escuta as pessoas dizendo: Lula defendeu os assaltantes porque eles tinham direito a roubar o celular para tomar uma cervejinha. Então, eu acho que não tem como conter. Acredito, inclusive, que a tendência é cada vez mais todo mundo utilizar. Né? Claro, há uma parcela do eleitorado que é menos adepta, vamos dizer assim. Mas a tendência é que todos utilizem e acho assim, eu penso assim, eu acho que é uma questão importante, mas eu penso que não é tão importante como a gente imagina. Se o governo estiver mal avaliado, ele pode espalhar mentira o que for, ele não vai ganhar. Né? Por exemplo, em 2022, a chuva de notícia falsa que nós tivemos foi tremenda, mas Bolsonaro não ganhou a campanha. Não ganhou. Ele gastou o que foi e tal, o que foi possível, o que não foi possível, mas ele não ganhou a campanha. Por quê? Porque o efeito disso é bastante limitado. O governo precisa entregar alguma coisa. Não dá só para ficar em notícia falsa. Não dá só para inventar coisas relacionadas à vacina, inventar questões relacionadas a aumento do combustível, jogar culpa para todo mundo, como o Bolsonaro tinha mania de fazer, né? Ele tinha como prática corrente fazer. Aumentava o combustível, a culpa era do governo, do município, não sei de quem. Mas você tem que agir, porque senão o eleitor cansa, e o eleitor toma o governo de você e dá a outro, né? As eleições nacionais do Brasil, elas eram fortemente pautadas por aquilo que a gente chama de voto econômico, né? Uhum. O voto econômico, o que aconteceu na última eleição de 2018, mas sobretudo a de 2022, é que o voto econômico ele ainda foi majoritário, né? Mas o voto pautado numa moral ele ganhou muita proeminência. Né? Nós temos hoje, sobretudo, entre uma parcela do eleitorado, que é o eleitorado neopentecostal evangélico e grupos conservadores católicos, um tipo de eleitor que não vota olhando para a economia.
ele vota olhando para valores. Esse eleitor não é majoritário ainda no Brasil, mas ele cresceu. Não é? E aí, no que ele se pauta? Ele se pauta em questões relacionadas à família, vamos dizer assim, tradicional, tida como tradicional, questões relacionadas a aborto, descriminalização do aborto, união civil e união civil entre pessoas do mesmo sexo. São os 3 temas fundamentais que esse eleitor olha, não é? Quando vai escolher um determinado candidato. Então, ele alicerça. Além disso, também ele prima muito por uma certa ideia de punitivismo do ponto de vista da organização da segurança pública. Então, com essa quadra de valores, ele chega a um denominador comum com relação a quem ele vai votar. Né? Esse eleitor não é majoritário ainda no Brasil, mas ele cresceu bastante. É uma situação, de fato, bastante difícil, né? Que, assim, confesso que eu não tenho uma resposta. O que tem acontecido é que grupos bastante organizados vêm se estabelecendo nas periferias do Brasil, não é? Que é onde a esquerda perdeu muito espaço, né? E esses grupos eles são agora organizados em torno de igrejas evangélicas, sobretudo as neopentecostais, porque não é todo evangélico que pensa assim. Por exemplo, quando a gente olha os dados eleitorais, há um livro muito bom do Vitor Araújo, que tem uma tese de doutorado na área de ciência política, em que ele pergunta se a religião influencia o processo eleitoral, em que ele vai mostrar, por exemplo, que é um erro você colocar no mesmo balaio, vamos dizer assim, neopentecostais e evangélicos batistas. Eles não são a mesma coisa. Você tem, por exemplo, entre evangélicos da Igreja Batista, um tipo de comportamento que é mais próximo de setores progressistas do catolicismo brasileiro. Ao passo que você tem entre católicos uma parcela do catolicismo brasileiro que se volta muito para a pauta conservadora, que é bem aceita entre os neopentecostais. Não é? Então, é um tipo de ideologia que preza muito pela noção de indivíduo e é muito avessa à ideia de discursos e se naturalizou muito fortemente a ideia de que a saída para a resolução dos nossos problemas é sempre individual, né? Então, por exemplo, se a saúde piora, a pessoa procura um plano de saúde, nem que seja um mais barato. Se o ônibus não está prestando, a pessoa tenta comprar uma moto, né? Esse o problema, porque às vezes até temporariamente resolve a situação da pessoa, mas essa resolução ela nunca é permanente. E aí, num determinado momento, essa pessoa se vê obrigada, pelas oscilações econômicas pelas quais ela atravessa, ela se vê obrigada a retornar ao serviço público prestado pelo Estado. Como o serviço não está funcionando, aí ela pensa assim, o Estado não presta, por que eu estou pagando imposto? Ocorre que ela apostou num projeto político que não funciona, ou que é precário do ponto de vista da sua continuidade. A saída individual não vai resolver, não adianta. Não é? Claro. É aquilo que a gente chama de um liberalismo radical, né? Achar que tudo vai ser resolvido pelo indivíduo, e não vai. De ressentimento com o Estado e com o pagamento de impostos. Né? É incrível isso, porque pessoas mesmo, há estudos que mostram que pessoas mesmo que receberam Bolsa Família, quando ela sai do Bolsa Família, ela começa a achar que o Bolsa Família não é mais importante, porque qual é o raciocínio dela? Eu recebi, mas eu saí. Por que Cicrano permanece? Ela não entende que Cicrano permanece porque ele ainda precisa. Na cabeça dela, se ela saiu, foi porque ela se esforçou individualmente e conseguiu sair. Se ele não saiu... É mérito próprio, né? É porque ele é preguiçoso. Então, ela se olha pela ótica do mérito e condena o indivíduo
pelo âmbito da moral e não pelas condições econômicas da sociedade. O eleitor ele não está prestando atenção na campanha, de uma forma geral, mas é importante porque você vai tentar aí trabalhar questões relacionadas à imagem, né? E também as alianças políticas, né? Então, a pré-campanha ela se tornou mais extensa e ela cada vez mais vem se tornando também mais aberta. Quando aconteceu essa separação entre pré-campanha e campanha, a gente se recorda que a pré-campanha ela era muito amarrada, em termos jurídicos mesmo, mas ela foi sendo aos poucos afrouxada. Então, é momento para quê? É momento para você organizar questões relacionadas à imagem, construir a imagem que o eleitor quer. Isso não tem nenhum problema, porque você está atendendo ao anseio do eleitor. Você não pode, claro, você não pode descaracterizar de uma hora para outra a sua imagem, porque você tem uma história. Mas é hora de construir imagem através de pesquisas quantitativas e qualitativas, investir em questões relacionadas à rede social, que os candidatos vêm investindo já, e formar uma boa equipe, né? Sobretudo naqueles pontos que são fundamentais agora, né? Formar uma boa equipe de contadores, até porque você vai ter que fazer prestação de conta constante, a contabilidade eleitoral cresceu muito em importância, isso pode arruinar com a carreira de um determinado candidato, tornando ele posteriormente inelegível. Ter uma boa equipe de propaganda, né? E ter também uma boa assessoria jurídica, porque as campanhas elas estão muito judicializadas. Se você faz isso agora, né, circulando bastante, né, sedimentando uma imagem, eu acho que você aproveita bem esse período de pré-campanha e entra na campanha já melhor organizado.